Estamos aqui, né? Com chuva mesmo, né? Nada nos segura. Eita, os doidos de Deus estão aqui, mas que bom que nós viemos. Hoje, né, nós teremos aqui o diácono Ademir, que vai fazer a apresentação para nós. Nós vamos fazer a oração inicial agora. Estamos concluindo a chamada lá fora, já está terminando. Tem bem pouca gente já. E graças a Deus nós estamos reunidos. Então vocês fiquem bem à vontade, né? O tema do Ademir hoje vai falar sobre o ministério, todo o ministério da igreja. Então é algo que é bem amplo, mas é bem profundo, né? Reflete o trabalho nosso, né? O de vocês e de todo o povo da igreja, né? Mesmo o leigo tem o seu ministério dentro da igreja. E para que nós possamos fazer uma boa reunião, né? Uma boa apresentação e formação, vamos pedir a presença de Deus junto de nós. Eu convidei aqui o Aldre para ele puxar a oração para nós. Nós vamos fazer a dezena do terço, rezando principalmente por esse momento nosso aqui, pelas nossas vocações. Vamos rezar também no final pelo Ademir e pela sua família, mas já colocando ele também aqui na sua disponibilidade, né, no amor que ele tem para com a igreja, né, colocando tudo aquilo que ele tem para servir a Deus, e nisso nós também nos aproveitamos. Que o Espírito Santo realmente o ilumine. Meu irmão, conduza para nós o terço, a dezena. Glória a Deus. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, vai as almas todas para o céu e socorrei principalmente mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, aí por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos também trabalhar da mesma maneira, né? O diácono vai estar aqui na frente fazendo a apresentação. Se de repente ele vai fazer uma pergunta, que Deus o livre que ele faça uma pergunta, mas daí ele vai pôr o dedo, não vai pôr o dedo, né? Ele vai soltar, né, para quem quiser se pronunciar. Então vocês fiquem bem à vontade, estamos com 2 microfones, eu vou ficar ali no meio e a gente pode direcionar, mas isso no momento que ele achar necessário. Então vocês fiquem bem à vontade, né, para anotar, para participar também. Quanto aos avisos nós vamos dar no final, depois a gente faz os comunicados. Demir, a bola está com você, que Deus te ilumine, meu irmão. Obrigado, diácono Sebastião. Boa noite, povo de Deus. Nossa, diácono Sebastião, não dá para continuar assim, o povo não está muito animado. Boa noite, igreja. Muito bem, aí melhorou, né? Então, fui convidado pelo diácono Sebastião, pelo padre Sandro, para fazer essa segunda formação aqui, né, com esse grupo de ministros, né, que deve continuar, que já exerce o ministério da comunhão e da esperança, né, ministério extraordinário da comunhão e da esperança, já há alguns anos, e também para esse grupo novo que quer fazer parte, né, ou foi convidado, convocado a fazer parte do grupo dos mestres aqui da paróquia São Pedro e São Paulo. E eu vou dar um aviso aqui, diácono Sebastião, já no início, que a Ana Rita aqui pediu para mim, para eu não esquecer, né? Então, ao final aqui da formação, não precisa sair agora, tá? Fiquem bem tranquilos. Ela mandou avisar que tem pão, tem bolacha, tem roscas, que mais, Ana? Cookie. Então, tá bom. Tem, então no final só passar ali que ela vende, tá? Ela não vai dar, então só para saber. Então, hoje não é de graça, mas tem ali ao final, então, da nossa formação, tá bom? Deixa eu perguntar aqui, antes de eu iniciar, para a gente também se organizar bem, aproveitar bem esta noite. E aí eu também tenho um limite de movimentação aqui, né? Porque estão gravando para aqueles que vão assistir a formação depois. Quem tem o manual aqui, físico, aqui no impresso, o livrinho, né, dos ministros extraordinários da Comunhão da Esperança. Opa, bastante gente. Então, tá bom. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão, por favor. Opa, e sim, povo de Deus. Dessas Bíblias que vocês trouxeram aí, é da Ave Maria? Quem for da Ave Maria, levanta a mão para eu ter uma ideia aí. Então, tá bom. Então, vou usar da Ave Maria. Muito bem. Aí, outro recado, tá? Nós vamos nos guiar ali pelos slides, mas eles é muito mais para nos orientar. Então, não precisem ficar preocupados, até porque ali não está num nível de detalhe como está aqui no manual também dos mestres, assim como também não tem muito do que eu vou falar. Nós vamos explorar um pouco mais, inclusive, na Bíblia. Então, ali é muito mais
para a nossa orientação. Então, dá uma olhadinha lá, mas olhem mais para mim aqui, tá? Podem prestar mais atenção naquilo que nós vamos falar, tá? Então, se você não conseguir ler lá, tá tudo certo, tá? Porque nós vamos, de alguma maneira, ver esse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje nessa formação. E o tema, então, que nós vamos trabalhar, ele está no capítulo 2 ali do Manual dos Mestres, aqui da nossa diocese, que trata dos ministérios na igreja. Olha que tema bonito, né? Ministérios na igreja. E é muito interessante como nós vamos trabalhar hoje, né? Até fiquei feliz aí, né, de trabalhar esse tema aqui nessa formação, porque essa palavra, assim, principalmente nos anos para cá, ela foi assim um pouco banalizada, sabe? Ministério daqui, ministério de lá, né? E não só, né? E além disso é usada fora da igreja. E aí nós perdemos toda a compreensão do que é verdadeiramente um ministério. Isso é muito interessante, né? Então, por isso que a profundidade com que nós entendermos esse tema, ela também é muito significativa para o exercício do nosso ministério extraordinário da comunhão e da esperança, para que nós tenhamos o verdadeiro significado e o verdadeiro entendimento do que é o ministério que nós somos chamados pela igreja a exercer. Tá bom? Então vamos em frente aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Porque acho que deu problema, Ana. Mas acho que é outro material. Mas está tudo bem. Não, acho que é esse mesmo. Tá certo. Muito bem, tá certo. É esse mesmo. Se não for também, nós vamos de outra forma. Tá tudo certo aqui. Não se preocupe. Então aqui só para nós nos orientarmos, né? São todos os temas que estão dentro do manual. Nós vamos ver o que é ministério, como que surgiram os ministérios na igreja, tá? Quando eu falar da igreja, qual é a igreja que eu estou falando aqui? A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então sempre essa compreensão. Vamos falar do impacto do Concílio Vaticano II nesses ministérios, a evangelização através dos ministérios, o tipo de ministério, as funções dos ministros ordenados, as funções dos leigos na igreja, a constituição dos ministros extraordinários da Eucaristia e, por último, a instituição dos mestres aqui na nossa diocese, tá bom? Então, só para a gente vamos trabalhar aqui, Diácono Sebastião, para acabar no horário. O Diácono Sebastião já me alertou aqui que temos um horário, e ele sabe que eu gosto de falar, né? Então, vamos primeiro, tá? Não precisa vocês se preocuparem muito até com o manual aí, só se vocês quiserem riscar mesmo alguma coisa, mas não tem que ficar procurando, tá? O primeiro compreensão que nós precisamos entender é o significado da palavra ministério, tá? Então ela vem do latim ministerium, que significa ofício próprio dos servos. Ofício próprio dos servos. Ou seja, um serviço. Tá? E quando nós estamos falando aqui de um serviço, nós não estamos falando de um serviço profissional, de um trabalho que nós exercemos muitas vezes remunerado. Nós estamos falando da doação de si mesmo, tá? De si próprio, de forma organizada, de maneira espontânea, tá? Não obrigada, tá? À disposição, que nós colocamos à disposição de um determinado grupo ou de indivíduos. Tá? Então a gente coloca à disposição de alguém. Ou seja, o ministério não é para nós mesmos, para nosso benefício. A partir do momento que ele se torna, por exemplo, algo remunerado, que eu faço para mim, para minha própria glória, digamos assim, tá? Ou por uma intenção minha mais particular, ele perde esse sentido de serviço, tá? Ao longo aqui da nossa formação, isso vai ficar
também mais claro para nós. Mas ele tem então esse sentido, esse contexto eclesial. Tá? E aí eu quero agora, por isso que eu perguntei da Bíblia, né? Aí o Padre Sandro e o Diácono Sebastião falou assim, preste atenção nos ministros se eles sabem usar a Bíblia. E aqueles que não sabem usar, ele falou, marque o nome e passe para mim depois. Então por isso que nós vamos usar bastante a Bíblia aqui, tá? E note que o Diácono Sebastião está numa posição assim, lá bem no meio, exatamente para ver. Então o ministro que não conseguir achar, ele vai registrar o nome, então vale nota, tá? Então, só a parte de trabalhar, de encontrar os capítulos, versículos, vale 3 pontos, tá? Na formação de hoje, tá? Então, ele está marcando lá. Então, para começar, achem para nós aí, por favor, nas suas Bíblias, Romano, capítulo 12, versículo de 4 a 5. Como eu vou usar a Bíblia várias vezes, então eu não vou ficar me certificando se todo mundo achou, tá? Eu vou dar um tempinho e vamos para frente, tá bom? Então, se precisar de ajuda aí, fale por mão do lado aí, olhe para o Diácono Sebastião lá, tá bom? Então, vou começar aqui falando dessa igreja que ela é essencialmente ministerial, tá? A nossa igreja, ela é ministerial, a nossa igreja, ela é serviço. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo. Conseguiram entender? Todos nós fazemos parte de um só corpo. Embora, tá, nós sejamos muitos membros. Hoje somos milhões de membros, mas temos todas funções diferentes, tá? Então a nossa igreja, ela é essencialmente ministerial. E ela essencialmente oferece para nós essa oportunidade de servir. E algo importante, irmãos, que até para nós que temos uma caminhada grande na igreja, nós somos chamados a buscar o espaço na igreja, a exercer essa função. Nós não precisamos ficar esperando na casa lá alguém bater e chamar, né? Nós somos chamados a buscar esses espaços, tá? Para exercer essa função. E agora também, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Se alguém não achou aqui, pode prestar atenção que eu vou ler aqui, tá? Para seguirmos. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós
põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Cada um de vós. Ele não está dizendo assim, cada família, cada grupo. Ele está dizendo, cada um, diácono Valdir, tá? Coloque à disposição o dom que recebeu. Todos nós recebemos um dom. E não é para ficar guardado na nossa casa, não, tá? É para colocar à disposição dos outros, da igreja, da comunidade, da paróquia, tá? Então, a igreja, ela é ministerial e nos oferece a cada um de nós essa oportunidade de servir. Tá? E como que surgiram então os ministérios na igreja? Eles nasceram da cabeça do padre Sandro, do diácono Dimas, ou como diz o Reinaldo, do menino Ademir? Não. Eles nasceram a partir de quem? Vamos descobrir juntos também, né? Primeiro, o ministério, ou qualquer ministério na igreja, ele tem como fundamento Cristo. Primeiramente, ele tem como fundamento Cristo. Isso nós temos que ter em mente. Vamos ler lá Efésios 4, versículo 15. Vocês pensaram que eu estava brincando, né? Quando eu falei que nós íamos manusear a Bíblia. Efésios 4, versículo 15. Vamos lá. Olha o que vai dizer São Paulo aqui nesse versículo. Mas, olha só, mas pela prática sincera da caridade, ou seja, sincera, cresçamos em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, tudo o que nós fizermos nesse exercício deve ser sincero para que nós cresçamos na cabeça que é Cristo. Jamais para nós, jamais para nossa própria honra, mas sempre naquele que é Cristo. E vamos lá para Filipenses 2, versículos 6 a 7. A Ana está marcando aqui, tudo bonitinho aqui, né, Ana? Vamos lá, então. Vou ler aqui. Opa, só. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. O que São Paulo nos fala aqui, né? Cristo, pelo tamanho que ele tem, né? Pelo poder que ele tem, quem ele é, ele poderia, de uma forma autoritária, colocar tudo o que ele queria que nós fizéssemos para cada um de nós.
Mas ele não fez isso. Ele esvaziou-se a si mesmo e se colocou como servo para todos e para a salvação de todos. Então, se Cristo fez isso, nós também somos chamados. E por isso que o ministério e essa igreja ministerial, ela está fundamentada em Cristo. E ela, estando fundamentada em Cristo, ela também está fundamentada no serviço. Portanto, todo mestre, ele é chamado, antes de tudo, a ser um servo. Tá? É servo. Nós, na igreja, não somos chamados para o status, para chamar a atenção, para brilhar. Gostou dessa, Renato? Não somos chamados para aparecer, para ser melhor que os outros. Nós somos chamados para nos colocarmos numa situação de igualdade, de serviço para os outros. Porque Cristo fez isso. O ministério está fundamentado em Cristo. Vamos seguir, vamos para Marcos 10, 42 a 44. Para quem não sabe, Marcos é um evangelista, então, evangelhos são Marcos. Tá? Vou seguir daqui, tá? Então, se você não achou aí, preste atenção aqui no diácono aqui, para nós compreendermos como que surgiram os ministérios na igreja. Jesus chamou-os, e aqui ele chamou os discípulos, tá? E deu-lhes esta lição: sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Está vendo? Se Jesus não exerceu a condição que ele tinha para ser um grande líder mundial, falando no sentido político, no sentido do governo dos territórios, quem somos nós, às vezes, para bancar, né, o bonzinho, né? Ou o bonzão, né? Como costumam dizer. Então, ele está dizendo: não façam assim como os políticos, ficam fazendo acordo para lá e para cá, né? Ou como, às vezes, alguns ditadores, como os grandes líderes das nações, como os grandes empresários e assim por diante. Entre vós não deveis ser assim. Na igreja, o ministério é sempre serviço, jamais algo em benefício próprio, jamais. Se for dessa maneira, tem algo errado. E Jesus, quando ele mandou os seus discípulos, ele mandou anunciar a salvação, anunciar o evangelho, o reino de Deus. Ele mandou os discípulos evangelizarem. Ele não mandou os discípulos, por exemplo, anunciarem a prosperidade material, a fazer convenção com empresários. Ele não mandou. Ele mandou anunciar o evangelho, a salvação. Vai lá e fala para aquele povo lá:
mudem de vida, se convertam. É isso que ele pediu para nós. Então, jamais usar o evangelho em benefício de si, para si próprio, mas sempre para o outro, na condição de servidor. Sempre, tá? Então, a igreja ela é essencialmente ministerial, porque ela nasceu de Jesus. E a partir de Jesus. Só que Jesus, ele veio, né, até essa terra, mas ele começou a preparar a sua igreja. Começou a preparar algumas pessoas para seguirem com aquilo que ele tinha como plano também de salvação e aquilo que ele tinha como missão. E aí então começam a entrar também nesse ministério os discípulos, que mais adiante se tornariam seus apóstolos. Vão lá em João, Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 13. E Jesus, nessa condição de servo, ele não apenas entrega o ministério para nós e tipo, se vira aí, né? Vocês que vão dar conta. Então, para quem está preocupado aí, tá, Sérgio, né? Para quem ainda está começando a formação, que ainda vai ser um novo mestre, não se preocupe, tá? Jesus não vai te abandonar, tá? Ele fez um convite para você e vai continuar com você. E vai fazer como ele fez com os discípulos, com os apóstolos. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Está vendo? Ele chamou os discípulos, ficou 3 anos com eles ali, preparou-os, e depois que ele subiu aos céus, ele não deixou eles sozinhos. Enviou o Espírito, o Paráclito. O Espírito Santo está com a igreja e na igreja? Sim ou não? Sim. Nós andamos com as nossas próprias pernas? Não senti muita convicção. Acho que eles estão andando. Nós andamos na igreja com as nossas próprias pernas? Com a nossa própria vontade? Com a nossa própria cabeça? Graças a Deus que não, né? Graças a Deus que o Espírito Santo conduz essa igreja, apesar dos nossos desânimos, das nossas fraquezas e das nossas quedas, né? Então, o Espírito Santo segue conosco como seguiu com os discípulos nessa missão bonita que eles tiveram no início da igreja. Vamos lá para Atos, capítulo 6, versículo 2 a 4. Vocês pensaram que eu estava brincando, que nós íamos usar a Bíblia, né? E o Diácono Sebastião está marcando tudo lá, tá? Vamos lá, vou ler aqui. Por isso, os 12. Quem eram os 12? Os apóstolos. Olha, viu? Eita, povo animado, isso aí. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos
e disseram, está vendo? Os 12 já tinham discípulos ali, se caminhando com eles. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, os 12 falando para os discípulos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Estamos falando de quem aqui, irmãos? Da instituição do diaconato. Olha, mais um ministério surgindo aí, tá vendo? Para quem não sabia, tá, o diaconato é o ministério da igreja. Surgiu a partir de Cristo também, pela inspiração do Espírito Santo, por uma convocação dos 12, tá? E olha que bonito, né? Homens de boa reputação, né? Olha só, diácono Valdir. Tá cheios do Espírito Santo e sabedoria, tá vendo, Ana Rita? Tá bom? Foram escolhidos inicialmente 7 ali. Então surgiu mais um ministério, né? O ministério do diaconato aqui na origem, para ajudar na caridade, a cuidar daquele povo que estava se convertendo, para cuidar das viúvas, dos órfãos, para ajudar também nessa missão bonita que é evangelizar. Vamos seguir aqui. Só que também a igreja estava crescendo muito, crescendo bastante no início. É que a palavra de Deus é poderosa, né? Poderosa, quando a gente assume ela com verdade, com vontade e se coloca, ela dá frutos. E nem os apóstolos, nem os discípulos que eles tinham, e nem os diáconos estavam dando conta. E eles então chamavam mais gente, vamos lá povo, né? Formando as comunidades. Essa aqui é um pouquinho mais longa, né? Mas eu faço questão de ler. Atos 1, 15, até o capítulo 2, versículo 1. Prestem bem atenção aqui e acompanhem com o diácono aí, quem já achou, tá? É muito linda essa passagem aqui. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Olha só, ministério, no ministério dos 12. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas e se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que desses homens, que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha sobrenome
Justo e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esta decisão que os apóstolos precisavam tomar era importante? Sim ou não? Por que era importante? Porque os apóstolos tinham essa responsabilidade de dar continuidade na missão de Jesus, mas um ficou para trás. Quem que ficou para trás? Judas. Os apóstolos precisavam completar o colegiado dos 12. Era uma decisão importante, sim ou não? Não estou sentindo firmeza. Sim ou não? Sim. Eles tomaram essa decisão sozinhos? Não. Quantas pessoas fala ali que eles chamaram para fazer essa oração, para convocar, para colocar os nomes? 120 pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos chamados a exercer o ministério também junto com a igreja. Não ficou exclusivo de um grupo seleto, né? Os apóstolos, os diáconos, os discípulos. Tinha outros irmãos ali presentes, rezaram juntos, lançaram a sorte. Então esta palavra, ela precisa de esse ministério, ela precisa de uma participação ativa na igreja. Tá? Não é só para um grupo de pessoas. Todos nós, como batizados e batizadas, somos chamados a fazer parte desse grupo. E mais do que isso, né, somos chamados também a viver aquilo que a igreja pede. A igreja não pode ser passiva, ela tem que ser ativa. O católico não é chamado a ser acomodado, ele é chamado a ser um agente na evangelização, a ter uma responsabilidade. Por isso que toda resposta que a gente dá, né? Mas eu já sou muito ocupado. Porque eu preciso cuidar do marido. Porque eu tenho um comércio. Porque, não vale. É uma resposta inválida. Nós somos chamados a participar dessa missão da igreja, que é evangelizar. Cada um com a sua função. Aí, pergunta para Deus qual é a sua função. Agora, quem está aqui nessa igreja já sabe, né? Foi convidado para isso, né? Pelo menos uma das funções já sabe. Bom, fechando aqui, né? Essa parte dos ministérios, tá? Essa parte dos ministérios, tá? Uma síntese aqui, então, concluindo. Primeiro, todo cristão, vou repetir aqui para quem está lá no fundo e não está me escutando bem. Todo cristão, depois você fala lá para o seu marido, para a sua esposa, para o seu vizinho, para quem você conhece. Todo cristão é chamado a ser um protagonista na missão evangelizadora da igreja. Todo cristão, Reinaldo, tá? Não é só uma meia dúzia não que Deus chamou. Todo cristão tem uma função e um dom que recebeu de Deus. Então, ou seja, não devemos ficar de braços cruzados, é pecado. Fale lá para quem você conhece, ficar na casa lá no domingo, todo domingo dormindo das 8 à meia-noite, não vai na igreja, é pecado. Tá? Somos chamados a ser protagonistas. Esse foi um primeiro motivo, então, pelo qual surgiram os ministérios. E o segundo, como nós fomos aqui entendendo pelas leituras, é pela própria necessidade. Pela própria necessidade. Quanto mais a igreja cresce, mais servidores ela precisa para cuidar desse povo, para cuidar da igreja. Quanto maior é a comunidade, mais gente precisa. O povo está todo desesperado aí, Reinaldo, porque
recebemos uma missão de visitar as casas. E aí é um chororô para lá e para cá, né? Porque lá, né, não sei o quê, não tem tempo, final de semana, domingo, não sei o quê, minha pastoral não tem gente. Pois é, né? Olha lá, ó. Necessidade de ministério. Né? Às vezes eu escuto assim, né? Um parênteses aqui, né? A gente vai nas reuniões, CPC, CPP, como é que está lá a pastoral? Está indo bem. Está indo bem. Daí a hora que o padre fala, então, já que está indo bem, chama lá eles para a gente fazer uma visita no final de semana, lá visitar 10 casas. Então, padre, sabe como é que é, né? Lá o povo trabalha, né? E domingo tem que cuidar do neto, né? Olá, ó. Os ministérios na igreja surgiram porque nós precisamos do serviço das pessoas, dos batizados. Se coloquem à disposição. Entendemos essa parte, povo de Deus? Entendemos? Então vamos para a próxima. Muito bem. Diácono Sebastião, todo mundo passou, hein? 10 só que passaram? Eita, né? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco do Concílio Vaticano II, né? A igreja tem pouco mais de 2000 anos, né? E nesses 2000 anos tivemos alguns concílios. Mas recentemente, né? Recentemente, estamos falando aí de 1962 a 1965, tivemos o Concílio Vaticano II. Esse concílio, ele mudou muito o nosso jeito de ser igreja e mudou muito também a nossa participação. Porque tudo que nós vimos ali de como que surgiram os ministérios, vocês viram, o povo era ativo, participativo. Mas ao longo da história da igreja, dona Lana, né? A igreja ela ficou mais clerical, sabe? Mais sob a responsabilidade do Papa, do Bispo, do Padre. Até os diáconos, no meio do caminho, também perderam o seu ministério. E a partir do Concílio Vaticano II, tudo isso foi resgatado, graças a Deus. Não é simples um concílio, né? Demorou mais de 3 anos o Concílio Vaticano II. Vocês imaginem, né? Bispos do mundo inteiro reunidos lá no Vaticano para falar tanto dos problemas, né? Das situações, para tomar decisões importantíssimas, né? Falando todas as línguas do mundo. Você acha difícil, né, fazer reunião no CPC lá com 10 pessoas, né, 15 pessoas, né? Imagine o Papa lá, né? Homens muito inteligentes, homens muito maduros, homens inspirados pelo Espírito Santo, muitos deles, né, do mundo inteiro lá, discutindo o futuro da igreja, né? Tentando chegar a um consenso, rezando juntos, né? É aquilo lá mesmo, tá? É uma foto lá, lado e lá, e debates, né? Doutores, pessoas, né? Mas o Concílio Vaticano II é fundamental porque a partir deles surgiram então os ministérios não ordenados, oficialmente na igreja, tá? Não ordenados, porque até ali falava-se muito dos ministérios ordenados. E esses ministérios, eles são exercidos por leigos. Quem que é um leigo, né? O leigo é todo aquele que é batizado na igreja. Todo esse é leigo. E aquele que é ordenado, que recebe o sacramento da ordem, né? E aí se torna bispo, se torna padre, né? Ou se torna um diácono, ele então deixa de ser leigo. Tá? Então, todos nós que conhecemos, o leigo aqui não é naquele sentido que não conhece nada, né? Que não sabe de nada. Tá? E são homens e mulheres, né? Cheios de fé, de esperança e caridade. É verdade isso, não? É verdade, né? É verdade. Isso aí, eu também acredito nisso, né? Então, a partir daí, muita coisa, então, foi mudando na igreja, né? Só um pouco aqui para a gente compreender melhor esse concílio, principalmente para nós que somos mestres, né?
nós que somos mestres, nós somos mais questionados sobre a igreja. Nós temos uma responsabilidade maior, inclusive na comunidade. Às vezes os mestres na comunidade, eles ficam meio acanhados, sabe, meio tímidos, assim, para assumir aquilo que é função deles. Vou falar aqui para a gente não ter muita dúvida, sabe? O que é função do mestre não é função do catequista, não é função do leitor, não é função do coroinha, do acólito. É função do mestre. Nós precisamos conhecer o nosso serviço. E o mestre também, ele é inclusive chamado muitas vezes a tirar muitas dúvidas da igreja, né? Natural, o mestre, né? Ministro extraordinário da comunhão e da esperança. Então, ele é chamado muitas vezes. Então, é importante conhecer um pouco também da igreja, estudar um pouco, tá? O Concílio Vaticano II, então, ele iniciou lá em 11 de outubro de 1962 e foi iniciado pelo Papa João XXIII, que não conseguiu terminar, inclusive, alguns meses depois ele acabou morrendo. Mas esse Papa, ele foi muito corajoso. Para vocês terem uma ideia, eu imagino, espero que não tenha aqui nesse grupo, né? Espero que não tenha. Mas é só abrir a internet, só conversar com alguns aí que a gente acha. Até hoje, tem gente que rejeita muitas decisões do Concílio Vaticano II. Ah, diácono, não é possível. Ah, tem gente que quer viver a igreja lá ainda do século passado, lá anterior ao Concílio Vaticano II. Não aceita as mudanças. Não pode isso, jamais, né? Está falando do Concílio Vaticano da igreja, de um colegiado de bispos. E aí, nessa nova etapa, a ênfase passou a ser, então, no apostolado dos leigos. Aquilo que tinha no início da igreja foi retomado. Calma aí. Todo batizado e batizada é chamado a ser discípulos. Cadê esse povo? Vamos chamar de novo eles para trabalhar na igreja. E olha lá, incentiva ao protagonismo, né? Acho que todo mundo sabe que é um protagonista, né? Tem o coadjuvante e o protagonista. Eu sei que o povo aqui não é de acompanhar a novela, né? Mas para quem assiste um filme de vez em quando, né? Existe lá o personagem principal, aquele que se destaca, e existe o coadjuvante, né? O coadjuvante é aquele que fica, às vezes, lá escondido, lá, né? Está lá, às vezes, na praça, lá tem 30 pessoas lá, né? E só tem 2, 3 conversando. Esse é o protagonista, aquele que aparece, que chama a responsabilidade. Tá? Alguém que puxa essa responsabilidade para si, né? Que não fica esperando os outros fazerem por ele. E a promoção de uma igreja ministerial, que foi o que nós vimos ali no início, né? Uma igreja mais ministerial. Enfim, e aí surgiram muitos documentos, inclusive, que fundamentam, né, todas essas decisões do concílio. São pelo menos 16 documentos ali, grandes documentos, né? E que tratam ainda de aspectos importantes para a vida e missão da igreja, tá? Então, fundamental aí o Concílio Vaticano II. Até eu destaquei aqui, né, uma frase aqui de abertura do Concílio Vaticano II, que foi lido, né, e falado lá pelo Papa João XXIII. Olha que bonito isso aqui, tá? O que mais importa, olha aqui, ó, o que mais importa ao concílio ecumênico, ele falando para os bispos do mundo inteiro, é o seguinte: que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Eu vou ler de novo. O que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte: que o depósito sagrado da doutrina cristã, o Evangelho, seja guardado, ou seja, não seja mudado, não seja alterado, que a palavra seja conforme Cristo anunciou, e ensinado de forma mais eficaz. O que significa isso? A palavra precisa ser bem anunciada. O povo precisa compreender a palavra. Às vezes eu vejo o povo reclamar, por exemplo, da homilia que é um pouquinho mais longa. Estou falando que tem que ser muito longa, né? Não, porque a homilia não pode passar de 10 minutos. É verdade, né? Que existe uma orientação, a gente precisa seguir mesmo. Mas a palavra precisa ser explicada. O povo que vai numa celebração, numa missa, precisa compreender a palavra.
Então o padre, o diácono, o catequista, o mestre precisa ensinar a palavra de forma eficaz. Por isso que a formação é muito importante. O ministro da comunhão, ministro extraordinário da comunhão e da esperança, ele deve ser uma referência na comunidade. Porque o padre, o diácono, não está lá todo dia. E quando alguém vai tirar uma dúvida, por exemplo, sobre sacramento do matrimônio, o ministro precisa conhecer. Precisa conhecer e não orientar errado, porque às vezes tem alguns ministros que ainda não, faz assim, sabe, que o padre não vai perceber, que assim você consegue batizar a criança. Não, não conta isso lá para o diácono, tá? Isso não é guardar a doutrina cristã. Guardar a doutrina cristã é ser fiel àquilo que Cristo pregou. E o mestre, ele é chamado a isso também, e é isso que o Papa João 23 fala para aquele povo. Precisamos guardar a doutrina cristã e ensinar ela de forma eficaz. Por isso que às vezes, né, tem muita preocupação com as missas, né, com as pregações, com os retiros, que às vezes eles sejam assim muito chamativos, né, muito atrativos. Daí tem muita música, né, muito grito, muito louvor. E não tem a transmissão eficaz da palavra. O povo sai muito emocionado, às vezes, desses encontros, desses momentos, mas não sai de lá com o coração transformado, porque a transmissão da palavra, muitas vezes, não foi eficaz. Às vezes, nossas crianças, nossos adolescentes entram numa catequese, 9 anos, vão sair de lá com seus 13, 14 anos, do mesmo jeito que entraram. Porque a palavra não foi transmitida de forma eficaz. E João 23 falou, nós precisamos mudar isso. Porque, para quem não sabe, até o Concílio Vaticano II, as missas eram celebradas na língua do latim. E ele falou, não, o povo precisa entender. Como é que eles vão viver o evangelho se vocês não entendem o que está sendo falado, celebrado e rezado? Cada país, cada lugar celebra segundo a sua língua. Graças a Deus, né? Hoje nós podemos vir aqui e participar das celebrações na língua portuguesa. Graças ao Concílio Vaticano II, porque ele teve essa preocupação. A doutrina cristã precisa ser ensinada de forma eficaz. E dar resultado ao povo de Deus. Se a gente transmite assim com coragem, com ânimo a palavra, dá resultado, o povo vai para a igreja. É verdade que tem uns que às vezes, né, não vão querer, porque não querem nada com nada, mas grande parte do povo vai. Ela não pode ter medo, né, denunciar a palavra, fica, não sei o quê, né, pois é, né. Então, né, hoje em dia, né, não tem problema, né, dá para viver assim, né. Hoje em dia já não faz muito, tá bom, né. Isso não é transmitido de forma eficaz, a palavra de Jesus é a mesma ontem, hoje e sempre. Nós temos que transmitir com coragem, tá? E com ânimo, não dormir, nem nas celebrações, nem na formação dos mestres. Essa doutrina, olha que bonito isso, tá? Por isso que eu registrei aqui, achei muito bonito, falei, tem que levar lá para eles. Essa doutrina abarca o homem inteiro, a doutrina cristã. A doutrina cristã abarca, quer dizer, ela completa o homem inteiro, ela preenche, porque nós somos corpo e alma, tá? E a nós, peregrinos nessa terra, ou seja, a gente vai passar, povo de Deus. E nós temos que lembrar os outros também, vai passar, ninguém vai ficar aqui para semente. A gente é peregrino. E um dia, né, manda-nos tender para a pátria celeste. Está vendo que bonito? Essa doutrina abarca o homem inteiro, essa doutrina cristã, composto de alma e corpo, e a nós, peregrinos nesta terra, manda-nos tender para a pátria celeste. É para lá que nós caminhamos. Pode até dormir um pouquinho nas formações, às vezes ali e tal, mas é para lá que nós vamos. Nós temos que acordar, né? Senão a gente ficar aqui, não entrar na pátria celeste, né? Vamos seguir, tá? A evangelização através dos ministérios. Então, os ministérios não são criados para bonito. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre especificamente o nosso ministério aqui dos mestres. Então, eles são criados para evangelização, para anunciar a salvação.
Não é para nossa própria honra e glória. Então, qual é a missão principal da igreja? Primeiro, evangelizar. Evangelizar significa o quê? Anunciar o reino de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Anunciar a salvação para o povo. Dizer para eles que esse mundo aqui é temporário. E que um dia nós temos que chegar na pátria celeste. E para isso nós temos que mudar de vida. Não vamos, né, chegar lá na pátria celeste só torcendo para o Corinthians, né? Dá para torcer. Mas eu tenho que abarcar também essa doutrina, né? Que ela me abarca. Para a gente chegar lá. Então a missão principal da igreja é evangelizar. E a igreja, ela também se coloca a serviço. Por isso que nós já vimos, ela é toda ministerial. E a igreja, apesar, né, assim, da igreja ser muito criticada, né? E muita gente falar da igreja, fala mais dos pecados, né? Porque a igreja tem nós, né? Cristo, na sua perfeição, que é a cabeça, não tem pecado. Mas nós que somos do seu corpo, cometemos muitos pecados, damos motivo para as pessoas falarem. Mas a igreja é uma grande prestadora de serviço. E para quem não sabe, né? Para quem não sabe, a igreja trouxe grandes contribuições para o mundo inteiro. Por exemplo, os hospitais, as creches. Hoje os políticos, né? Toda eleição o político fala que vai abrir, né? Pode ver, né? Não estou exagerando aqui, não. Toda eleição eu vejo o político prometendo, vou abrir mais 5 creches, não sei o quê. Nenhuma criança vai ficar aqui sem creche, toda mãe, não sei o quê. Mas quem que começou? A igreja. Quando não tinha orçamento para isso, né? Orçamento público, a igreja, hospital, olha ainda quantos hospitais ainda que são cuidados pela igreja, orfanatos, escolas, né? Hoje até está diminuindo o número de escolas que são conduzidas pela igreja, mas falo aqui sem receio de falar, as melhores escolas ainda são dirigidas pela igreja. As melhores escolas, estou falando de escolas aqui, das escolas de ensino mesmo, de ensino fundamental, ensino infantil, fundamental, médio. Ainda muita gente, tem muita escola aí que é conduzida pela igreja que não tem lugar lá para matrícula. E são particulares, tá? Asilos, casas de acolhimento para doentes e idosos. Ou seja, uma evangelização através dos ministérios, colocando-se a serviço em primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, o serviço. Vamos seguir aqui, né? O serviço ao próximo, né? Então, milhões de pessoas, de membros da igreja, hoje servem aos necessitados. E amar a Cristo através do próximo. Algo que eu vejo muito, né, assim, acho muito bonito, né, e admiro muito no Ministério Extraordinário da Comunhão da Esperança, por exemplo, é a visita aos doentes. Visita aos doentes, olha que bonito, né? Muitas das pessoas que não conseguem vir na igreja, muitas pessoas de fé mesmo, né, por motivo de doença, de idade, não ficam sem Cristo porque tem um mestre corajoso lá que termina a celebração no domingo e vai lá levar. Deixa lá, às vezes, a família reclamando que vai atrasar o almoço, mas vai visitar lá a pessoa e servir alguém, servir ao próximo. Olha lá, ó, amar a Cristo através do serviço ao próximo. Está vendo como é bonito? Seguindo os passos de Cristo, né? Cristo veio para servir. Então, nós já falamos disso. Não para ser servido. Exemplo de serviço de Cristo. E a igreja, ela nos traz algumas diretrizes, né? Algumas diretrizes da ação evangelizadora. E nesse sentido, ela sempre diz para nós assim, priorize o serviço na evangelização. Cuide do próximo. Daqui um dia não tem que visitar as casas aqui. O Padre Sandro estava preocupado, mas olha só, né? Quanta gente aqui, né? Então, só daqui, já, isso nós estamos falando só dos mestres, né? Daqui um dia nós vamos visitar as casas. Faz sentido a gente entrar numa casa, fazer aquela oração que a igreja, para quem não sabe, a igreja vai entregar uma oração lá para nós, para a gente fazer naquela casa, convidar ela para vir na igreja
E a gente dá uma olhada, às vezes, para aquela situação daquela casa lá e falta tudo. E a gente fecha o portãozinho ali, vai embora e está tudo certo. E nem lembro de levar o nome daquela família, às vezes, para o pastoral social. Ou de dar algumas orientações para aquela família. Não. Quando eu for fazer as visitas, eu tenho que tomar cuidado com isso. Não é entrar lá e sair correndo tudo, não. Se fazer servo, se colocar à disposição. Entender a realidade daquele bairro, daquele lugar lá, porque às vezes nós encontramos situações que nós, inclusive, precisamos até denunciar. Que tem de idoso por aí que às vezes fica meio abandonado e não aparece um bendito, nem um cristão lá sequer para chamar os responsáveis, uma entidade oficial para cuidar, porque se omite, não, esse é um problema dele, não sei o quê, né? Deixa com a gente. Situação de família. Às vezes tem muitas, não é difícil de encontrar aí, né? Quem está nas escolas aí sabe muito bem do que eu estou falando, não é difícil de encontrar abusos dentro das famílias. Tem cristão que sabe, não fala nada. Um jovem, um adolescente, uma criança, desesperado para achar alguém para fazer uma denúncia. E às vezes tem um vizinho católico que frequenta a missa todo domingo e não denuncia. Essas visitas que nós vamos fazer, não é para ser uma visita assim só para cumprir obrigação. É uma visita evangelizadora e de serviço, que pode até ser rápida. Mas se precisar ser mais demorada, tem que ser. Se a pessoa está precisando conversar, nós temos que parar e ouvir o que a pessoa quer falar. Porque às vezes talvez aquele cristão, aquele católico, aquela pessoa que vai visitar, seja a última oportunidade que ela tenha de falar algo, de contar algo. Se colocar a serviço. Serviço, olha lá, serviço, diálogo, anúncio e testemunho. Vamos ler essa ordem? Tá? Vamos ler para a gente não esquecer? Serviço, diálogo, anúncio e testemunho de comunhão como pedagogia. Tá vendo? Testemunho de comunhão, ou seja, ficar brigando com o padre, com o diácono, com o irmão lá da comunidade, não é testemunho de comunhão, tá bom? Vamos para frente. Vamos para frente, que o diácono Sebastião está preocupado com o tempo ali, né? E vamos falar um pouco da diversidade dos ministérios, né? Vamos ler lá juntos, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Olha o que diz esse versículo. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, ou seja, como lhe convém, como lhe quer. Se alguém não gosta do jeito que o outro irmão serve, meu amigo, vai lá reclamar para o Espírito Santo, sabe? É, porque ele fala meio assim, né? Pois é, ele fala meio assim, né? Mas dá certo, né? As pessoas escutam ele, né? É porque ele vai lá, né? Não fala nada, né? Pois é, não fala nada, mas olha quantos estão seguindo ele lá, né? Pelo exemplo, ele arrasta alguns, né? Muitos, às vezes, né? Sabe? É porque ele tem um jeito meio esquisitão, né? Ou meio esquisitona, né? Pois é, né? Vai lá perguntar para o Espírito Santo lá. Ele está firme na igreja lá, né? Capaz de chegar antes de você e de mim lá na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo reparte os dons a cada um como lhe apraz, né? Como lhe convém, como ele acha que é melhor. Tá bom?
Então, depois vocês reclamem lá com ele, lá, caso vocês não gostem do jeito que alguns evangelizam aí, tá? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar dos tipos de ministério. Tá? Então, basicamente, até fui resgatar umas fotos lá para ficar um pouco mais claro o que eu vou falar aqui, para não ficar na teoria, tá? Preste bem atenção que a partir de agora eu vou entrar em alguns aspectos mais práticos do ministério, tá? Até agora eu vim trazendo ali uma fundamentação bíblica, uma fundação da igreja. Agora eu vou entrar nos aspectos mais práticos. Então nós temos basicamente 3 tipos de ministérios, tá? Nós temos os ministérios ordenados, os ministérios instituídos, tá? E os ministérios designados, tá? Vou usar esse termo, que é o termo que o Manual dos Mestres aqui da nossa diocese usa, tá bom? Então nós temos esses 3 ministérios. E aí eu já vou dizer por que cada um deles é diferente. Vamos por partes aqui. Primeiro, tá? Nós temos que entender que não é uma questão de ser um melhor que o outro, mais importante que o outro. Não é essa a questão. Eles são diferentes. São dons e formas de servir diferente à igreja. Porque todos esses ministérios, todos eles são uma participação no ministério de Jesus Cristo. Todos eles. Diferente do ministério que eu exerço. Então, todos eles estão fundamentados em Cristo. Então, jamais, né, por causa de eu exercer esse ou aquele ministério, eu devo me sentir inferior, melhor ou pior. Não é este o caso, tá? Todos eles estão fundamentados em Jesus Cristo. Vamos ver lá, 1 Coríntios 12, 27 e 28, para quem já está nesse livro. Para a gente compreender melhor. Vou ler aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vocês viram quantas vezes o diácono leu aqui? Vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Viu? Está falando de vários dons aqui, né, colocado pela igreja, e o que foi constituído aqui pela igreja. Primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores, depois aqueles que têm dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer. Olha só, de socorrer, né? É um dom, Reinaldo, está vendo? De governar, de falar diversas línguas. Tá? Então nós temos essa diversidade e todas elas estão fundamentadas em Cristo. E vamos seguir aqui, que eu já falei dos 2 tipos de ministério que nós temos ordenados, né? Não ordenados e o instituído. Né? Vamos lá. Falar primeiro dos ordenados, para a gente compreender bem, né? Então, no ordenado, nós temos o episcopal, né, o ministério episcopal, que é exercido pelos bispos, tá bom? Nós temos o ministério presbiteral, que é exercido pelos presbíteros, né, ou pelos padres, né, pelos sacerdotes. Depois temos o ministério diaconal. Então, nós temos 3 ministérios ordenados com graus diferentes. Tá? No primeiro grau, nós temos os diáconos, o diaconato. Então, nós somos do primeiro, né? Nós que somos diáconos, nós somos do primeiro grau do sacramento da ordem. Nós recebemos esse primeiro grau. Depois, vem o segundo grau, que é o presbiterado. Que aí, né, todo padre, ele é ordenado primeiramente diácono. Depois ele vai receber esse segundo sacramento da ordem, que é do presbiterado. E o terceiro é o do episcopado, que é o sacramento, então, que
alguns, né, recebem para ser bispo e então começam a fazer parte então, desse colegiado dos sucessores dos apóstolos. Então, esses são aqueles que fazem parte do ministério ou do ministério ordenado, tá? Notem, são permanentes e para sempre. Uma vez ordenado, para sempre ordenado. Então, nós somos diáconos permanentes. Diferente dos ministros, que podem chegar a 3 anos, 6 anos, falar, não quero mais. Né? Nós não temos mais essa escolha. É para sempre. Tá? Assim como o padre, assim como o bispo. Uma vez ordenado, para sempre ordenado. Tá? Vamos seguir. Aí nós temos os ministérios instituídos, né? Como eu já disse. Basicamente, assim, os mais conhecidos, né? Agora estão vindo outros aí, mas nós temos o leitorato e o acolitato. Em geral, quem recebe esse ministério instituído são os diáconos e os futuros padres. Nós, por exemplo, né? Eu recebi, o diácono Valdir, Sebastião, todos os diáconos aqui receberam esse ministério, né? Do leitorato, quer dizer, fazer leitura. Então, ele é um leitor oficial da igreja, instituído. E ele recebe essa instituição, por isso que é instituído, diretamente do bispo. Tem um rito oficial para isso. Então, nós recebemos, e também, uma vez também restituído, vai embora, sabe? Você pode exercer isso, onde você chegar, você se coloca lá, é diferente do leitor, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho ali, né? A comunidade tem que aceitar, né? O mestre e tal. A hora que o bispo colocou você ali, né? Instituiu você como ministério do leitor ou como um acolitato, que mais ou menos as funções são parecidas com a dos mestres, para sempre. Aonde você chegar, se apresentou lá, né, e vai exercer. Você também tem essa missão. Ou seja, é o bispo que confere esse ministério diretamente. Tá? E aí nós temos os ministérios designados. Olha só, eu falei, eu estou entrando numa parte mais prática aqui agora para a gente saber compreender, né? São os ministérios designados, ou seja, são aqueles que a gente é chamado para um exercício específico. A gente é convidado, tá? Ou a gente é indicado, né? Às vezes eu indico, né? Algumas vezes que foram indicados, tenho certeza, antes de convidar. Ali estão alguns exemplos, né? O ministério extraordinário da comunhão, o ministério da palavra, um animador de comunidade. Eu sabia que existe olha, tá vendo? Existe um ministério também, animador de comunidade. Ministério do catequista, né? Que está aí se falando bastante, inclusive aqui na nossa diocese, né? Que o nosso bispo Dom Bruno está querendo também instituir, né? Tá? Que é o ministério do catequista. Esses são ministérios designados. E eles são extraordinários, né? Em alguns casos, né? No caso ali nós estamos falando do extraordinário da comunhão, né? Então, esses 3 tipos. Vamos seguir. E aí, algo assim para a gente fechar aqui esse tema, né? O ministério, né, os ministérios não ordenados, preste bem atenção, né? Ele é um dom de Deus. E eles não pertencem a uma única pessoa. Eles são destinados ao bem da comunidade. Destinado ao bem da comunidade. Por isso, irmãos e irmãs, ministros extraordinários da comunhão e da esperança, nós temos que prestar atenção naquilo que a igreja coloca como orientação para isso. Se ela diz que a cada 3 anos nós devemos repensar o nosso ministério, nós temos que prestar atenção nisso. Conversar com o coordenador do ministro da comunidade, conversar com o diácono responsável, conversar com o padre. Será que eu devo seguir? Porque eu não fui ordenado, eu não fui instituído, é um ministério designado, extraordinário. Tá? Ele não foi colocado para o meu próprio bem, para o meu próprio desejo. Eu sei que às vezes até escandaliza um pouco, por isso que às vezes acontece que algumas pessoas, às vezes elas procuram a igreja. Procuram lá alguém da comunidade, procuram o diácono, procuram o padre, e às vezes, por algum motivo, ela não segue nesse desejo dela de participar. Talvez não esteja aqui, talvez vocês conheçam alguém. Por quê? Porque ela não pertence, esse ministério, mesmo que não ordenado, ele não pertence à pessoa. Não é só ir lá e fazer a formação e a partir de agora tem esse direito de exercer. Não é assim que funciona.
Tanto que fecha da seguinte forma ali, ó. A escolha de um mestre ou de alguém que vai ser designado para um ministério não ordenado, ela é feita pela comunidade. Deve ser feita pela comunidade. Porque, ó, olha lá, a comunidade escolhe e propõe quem deve exercer cada ministério. É assim que funciona. Diaconato é diferente, mesmo ordenado também. Os diáconos também, você não sabe como é que funciona, né? Não é fácil, não. Tem muitas pessoas que vão, né, querem ser diácono. E não se tornaram diáconos. Então, no ministério ordenado também é assim, tá? A comunidade escolhe e propõe quem deve exercer esse ministério. Foi assim com vocês? Deixar vocês pensarem um pouquinho, né? Tá bom, vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco das funções dos ministros ordenados, tá? Então, eles derivam, ou seja, surgiram aqui do sacramento da ordem. Então, essencialmente, diferente, né, do ministério não ordenado, os ministros ordenados, ou seja, o diácono, o padre e o bispo, eles recebem um sacramento. Então, é um sacramento, tem uma celebração própria para isso e um rito. Ele exprime e realiza uma participação no sacerdócio de Cristo, ou seja, o sumo sacerdote, né, que é Cristo. A partir do momento que nós somos ordenados diáconos, padres e bispos, nós, então, participamos do sacerdócio de Cristo, por ser sacramento, diretamente dele, tá? Ele difere não só em grau, mas também em essência da participação dada no batismo e na confirmação a todos os fiéis. Ou seja, nós também, no nosso batismo, recebemos um sacerdócio, mas é diferente do sacerdócio recebido no sacramento da ordem. De novo, aqui não estamos falando de ser melhor ou pior, tá? Estamos falando da essência, que é diferente, tá? O sinal visível, né, dessa consagração é a imposição das mãos do bispo com a oração consecratória. Tá? Isso é muito bonito na nossa igreja, sabe? Eu fico muito feliz hoje pelas possibilidades que o povo de Deus tem de participar hoje mais dessas celebrações e entender melhor o que é a igreja. Só aqui mesmo, né? Olha os diáconos que foram ordenados aqui na nossa cidade. Né? Já são vários diáconos, mais uma dezena de diáconos. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de participar? Lá no passado era difícil, né? Era raro. Hoje, a gente, para quem procura, né? Para quem fica buscando lá no YouTube, lá, temas mais religiosos, de vez em quando aparece lá, né? Ordenação, tal, diácono tal, padre tal. Olha só que bonito isso. Às vezes o povo tem preguiça, né? Vai demorar quanto tempo? 2 horas a celebração, né? Gente, né? O povo de Deus, vocês têm ideia do que é uma celebração do sacramento da ordem? Tem ideia do que está acontecendo ali? É muito lindo, né? Muito bonito, a gente precisa valorizar. Por quê? Porque a mesma mão que foi imposta lá pelos apóstolos sobre os primeiros diáconos, por exemplo, é essa mesma mão que hoje é imposta também quando tem uma ordenação. A gente precisa compreender isso, né? Valorizar isso na nossa igreja. E é uma marca indelével, ou seja, um caráter espiritual indelével, ou seja, é uma marca para sempre. Recebe essa marca de Cristo, né? E uma vez recebido, para sempre. Ah, diácono, mas eu conheço um diácono lá que não, né, não foi, agora não é mais diácono. A marca não saiu. A marca é indelével, ou seja, uma vez marcado, ele pode estar impedido de exercer o ministério por uma situação, às vezes, de disciplina, uma outra questão. Mas o sacramento ele não perde. Continua diácono, continua padre, continua bispo. Indelével, não apaga, tá? Ainda falando sobre os ministros ordenados, então Jesus escolheu os apóstolos, semente do povo da nova aliança. Vamos abrir a Bíblia aí, já estamos já mais para o final aqui. Já que o Sebastião continua marcando ali, então não relaxem aí para procurar certinho, tá? Ele mandou uma mensagem para mim aqui, falou, ó, peça para mexerem mais um pouquinho na Bíblia aí, para eu ver se esses ministros sabem mexer. Marcos 3, versículo 13 a 15.
Vamos lá. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12, dentre eles, para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, está aí a origem. Ele chamou os que ele, muito fraco, povo de Deus. Ele chamou aquilo que foi indicado para ele? Ele chamou aqueles que mandaram uma cartinha para ele? Aqueles que mandaram um WhatsApp para ele? Aqueles que marcaram uma reunião com ele na montanha? Ele chamou os que ele? Está vendo? Então, quando vocês não gostarem de algum padre, de algum diácono, de algum bispo, venham reclamar para ele. Tá bom? Ele chamou os que ele quis. É assim, tá, gente? Vamos em frente, né? E os padres, né, os bispos, então, eles têm eles também são chamados a essa diaconia, né? Então, nós também somos chamados ao serviço. Nós não somos chamados a exercer o nosso ministério para nosso bem, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Aliás, para quem não sabe, os diáconos precisam mostrar durante a caminhada diaconal e a escola que eles são capazes de se autossustentar, que trabalham, que têm profissão. Sabe por quê? Para não dar trabalho para a igreja depois. Porque nós somos chamados para servir e não para ser um profissional da igreja. Tá? Então, somos chamados à diaconia, e o padre também, e o bispo também, tá? Recebemos, né, o Espírito Santo através do sacramento da ordem, e algo bonito, né? O sacramento da ordem, ele nos dá, né, essa autoridade e o poder sagrado para servir a igreja, agindo em persona Christi capitis, né? Ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Aí, segundo a ordem, né? O bispo, como cabeça da igreja, né, como aquele que conduz, como pastor, né, o padre no sacerdócio de Cristo e os diáconos no serviço, cada um na sua ordem, tá? Mas todos em Cristo, na pessoa de Cristo. Vamos seguir aqui, né? E as funções dos leigos na igreja? Vamos falar, vocês pensaram que eu não ia falar dos leigos, né? Nós estamos passando aqui porque precisamos esclarecer todos. Mas vamos falar dos leigos agora, né? Os catequistas são leigos? Sim ou não? Sim, são lá. Tem uma foto lá, peguei uma foto dos catequistas lá, para quem não consegue identificar ali. A Dina está bem na frente ali, tá? Os catequistas, né? São os leigos na igreja, tá? Então, dentro dessa dignidade batismal, os fiéis leigos compartilham responsabilidade com os ministros ordenados e religiosos. Ou seja, todo batizado e batizado tem corresponsabilidade pela evangelização. Por isso que a gente tem que achar uma forma de exercer essa função. O catequista é só uma delas, né? Só uma delas. Mas tem lá as legionárias de Maria, né? Que bonito, né? Tem lá o grupo de oração também, né? Tem lá os servos. Tem tantos, né, ministérios, né? Tem tantas maneiras que a gente pode fazer isso. Tá? Então, é uma responsabilidade comum. Outra coisa, né? Os leigos, além de tudo, eles têm essa índole secular que é própria deles. Ou seja, eles estão no mundo. O padre, ele não está lá na empresa de papel e celulose, ele não está lá na oficina mecânica, ele não está lá no mercado recebendo o cliente, aprendendo a lidar com as pessoas, ele não está prestando algum tipo de serviço, ele não trabalha lá na casa de alguém fazendo algum tipo de serviço. E os leigos estão. Olha que oportunidade de testemunho. Não de contra-testemunho, né? Porque tem gente que às vezes faz o contrário.
fica arrumando confusão com todo mundo, né? E aí a pessoa vem reclamar para o padre, porque aquele seu cristão lá, né, paroquiano, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas nós estamos lá porque é um ambiente próprio nosso, tá? Lá, somos chamados a santificar o mundo, e não para fazer tudo que o mundo faz. A gente vai lá no restaurante, né, vai lá na lanchonete, não é proibido, tá? Aliás, se puder, tem que ir, né? Louco de bom. Podemos ir para a praia? Sim ou não? Podemos, só que vamos lá para santificar as pessoas que estão lá, né, de férias e vigiando, não para fazer tudo o que eles fazem, né? Senão daí complica, né? Nós não vamos chegar nessa pátria celeste. Tá? Então somos chamados a manifestar o Cristo ao testemunho, manifestar Cristo aos outros pelo testemunho da vida. E aí, olha só que bonita a última frase, até destaquei ali, ó. Quero até ler juntos aí, espero que estejam enxergando lá no fundo. Lá. Vou ler aqui primeiro, depois vamos ler juntos. Ó. Quem são os leigos? Né? Ó, são homens e mulheres da igreja no coração do mundo. E homens do mundo e mulheres do mundo no coração da igreja. Está vendo só? Né? O dono do mercado lá, Sérgio, é alguém do mundo no coração da igreja, como Messa. Né? O dono da loja lá de autopeça, né? É alguém do mundo no coração da igreja. Alguém da igreja cuidando lá dos clientes e atendendo o povo. É bonito, né? Vamos ler juntos? São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. Esse foi para ensaiar. Vamos ler mais forte? São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. Muito bem. Vamos seguir. E agora vamos falar da Constituição. Como começou os ministros extraordinários da Eucaristia e da comunhão da esperança, tá? É algo recente, né? Como eu disse, apesar de todo o ministério estar fundamentado lá no início da igreja, na Bíblia, mas por um bom tempo, né, os leigos não tiveram essa participação muito ativa na igreja. E daí tiveram alguns documentos ali, ó. Então nós falamos do Concílio Vaticano II, que foi ali de 62 e 65. E depois disso, a igreja então lançou outros documentos, olha lá, em 1969, né? Eu sei que aqui a maioria não era nascida nessa época, mas lá em 1969 saiu a primeira instrução, que foi então onde foi constituído, né, foram constituídos os ministros extraordinários da Eucaristia. Note-se que ali ainda fala ministro extraordinário da Eucaristia, tá? Depois saiu outra instrução ali, ó, Immensae Caritatis, né? 1973. E por último, o novo Código de Direito Canônico, que permite, olha só, 1983, permite que leigos, na falta de ministros, ainda falando de ministros ordenados, exerçam alguns de seus ofícios. Por exemplo, lá, ó, o Ministério da Palavra, a partir do Código, estou falando 1983, tá? Aí, então, os leigos puderam assumir algumas responsabilidades, como celebrações da palavra, até mesmo batismo, tá? Em algumas situações especiais o leigo pode fazer. Bom, sair fazendo de qualquer jeito, em algumas situações especiais e autorizadas pela igreja, tá? Mas está lá no direito, no novo Código de Direito Canônico. E na nossa diocese aqui, a instituição dos mestres na diocese de Ponta Grossa. Então, baseado nesses documentos, né, ela começou aos poucos, né, a partir então da década de 70, 80, foi aumentando, 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 e dizem aí que nós temos aproximadamente 3.000 mestres na nossa diocese. Bastante, né? 3.000 mestres aí. Uma vez, na época eu era mestre ainda, né, muitos anos atrás, não muito assim, né, mas alguns anos atrás, né, eu era um mestre. Eu estava num congresso lá dos mestres lá em Ponta Grossa e o Dom Sérgio falou na época algo muito bonito. Ele falou assim para os mestres, né? Vocês são os meus braços nas comunidades, nas paróquias. Olha que bonito, né?
Tá vendo só? Eu transmito essa palavra para vocês. Vocês são os braços do bispo na comunidade. Onde ele não pode estar, o padre não pode estar, o diácono não pode estar, quem vai estar lá? Os mestres. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Nunca esqueci isso. Me senti importante, né? Me senti importante. Não deveria sentir importante, né? Mas elogio é bom, né? A importância dos mestres, né? Então, eles são bem vistos na diocese, tá? São valorizados, Vamos falar um pouco das atividades dos mestres aqui. Isso é bem importante também, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que não é do mestre e não quer fazer coisa que é do mestre. É verdade, isso é. Ah, diácono, isso não acontece aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. Eu sei que não acontece, né? De vez em quando, né? Acontece quase sempre. Então, quais são as atividades lá? Primeira, distribuição da comunhão durante as Santas Missas. Essa é uma responsabilidade do mestre. A partir do momento que ele é designado, a partir do momento, então, que tem aqui um envio, né, oficial aqui, feita pelo padre, por isso que eu trouxe uma foto ali, né, do momento que foi feito isso aqui com os ministros da nossa matriz, né? E ele tem essa responsabilidade de distribuir a comunhão durante as Santas Missas. E aí, meu irmão e minha irmã, se vire para participar das escalas. Porque esse é o mínimo que se espera do mestre. Ajudar o padre e o diácono na distribuição da comunhão durante as celebrações. Então, combine uma escala que você consiga participar, porque isso é atividade do mestre. Não é do catequista, não é do acólito, não é do coroinha, não é da legionária, não é do leitor, não é do cantor. É do mestre. Ele é um ministro extraordinário, recebeu uma autorização extraordinária para isso. Ninguém mais deve tocar na Eucaristia, senão ele. Essa autorização própria para isso. Levar a comunhão aos doentes. Olha que bonito, né? Como eu falei, isso é um serviço assim muito lindo, né? Eu como mestre fiz isso muitas vezes, né? Eu lembro que eu levava para minha avó, né? Tinha o domingo lá, eu ia lá levar para ela assim. Bonito isso, né? É uma responsabilidade. Então, a gente deve pensar e se organizar para isso também, tá? Colocar isso como uma prioridade no nosso ministério, porque às vezes alguém pode ficar sem essa comunhão porque eu não me organizei para isso. Ministro da Esperança, por isso que aqui na comunidade, aliás, na nossa diocese, é ministro extraordinário da comunhão e da esperança, e não ministro extraordinário da Eucaristia, né? Pois mudou o nome. Por que da esperança? Olha lá, nós podemos rezar nos velórios. Hoje nós temos os diáconos aqui, mas nem sempre, às vezes, os diáconos podem. Tem uma série de situações. Às vezes mandam umas mensagens para nós, assim, tipo, ó, vai sair lá né, pro enterro 3 horas, né? Aí manda a mensagem 2 horas. Onde é que vai achar um diácono, né? Eu mesmo tenho o costume de deixar meu celular, e da época que trabalho, outros trabalham também. Mas, às vezes, o mestre sabe que, né, que vai ter, daí fica esperando, vai lá e faz. Se o diácono não pode ir, o padre, olha, ele pode fazer isso. Tudo bem, primeiro avisa aqui, pergunta se não tem, o mestre vai. Não podemos deixar o povo lá, né, a pessoa partir desse mundo sem uma encomenda, sem encomendar o corpo. Isso é omissão, isso não é servir. O que mais lá? Acompanhar os falecidos até o sepultamento, o ministro da palavra, lá, presidir a celebração da palavra na ausência do presbítero ou do diácono. E às vezes o padre e o diácono não dão conta. E aí então, o mestre vai ajudar, né? Aqueles que querem, né? Claro, né? Aqueles que podem também, né? Tem casos e casos, né? Como nós vimos aqui, o Espírito Santo dá o dom de uma função específica para cada um. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso, muitas vezes, é um problema muito sério, né? As pessoas têm dificuldade para entender aquilo que a igreja coloca como adoração ao Santíssimo Sacramento e começa a inventar algumas modas por aí. Quem que deve orientar a comunidade? Além do padre e do diácono? O mestre. E não entrar na onda, né? Fazer coisa lá que não deve, né? Tem que ver o que a igreja fala, o que a diocese fala, o que a paróquia fala.
E o mestre a orientar certinho como que deve acontecer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. O dia, o tempo, o que está acordado com o padre. Não, pois é, o diácono vem, deixa que eu dou um jeitinho aqui, né? Jeitinho não é coisa de cristão. Quanto mais de mestre. A gente precisa ter esses discernimentos, tá? Então, estou passando aqui para a gente não ter dúvida lá. Ó. Adoração, abrir e fechar o sacrário para adorações. Bênção, né? Bênção é ofício próprio do diácono ou do padre. Não, ele não dá a bênção, só recebe a bênção, mestre, porque ele é extraordinário, ele é leigo, não é ordenado. Tá? Então, nós temos que também ter esse discernimento. Mas essas são as atividades principais de um mestre, caso alguém tenha dúvida, tá? Nós temos que procurar colaborar nessas atividades aí. E por último aqui, né, vocês viram que eu não me prendia, apesar de todo esse conteúdo, né, tá embasado no capítulo 2 do Manual dos Mestres aqui da nossa diocese, né, mas eu não passei, porque vocês têm ele, podem ver na casa, inclusive, como disse a dona Rosana aqui, vocês podem baixar lá no site da diocese, depois na casa lá, só procurar, vocês conseguem ele em PDF, tá? Então, que é esse manual que foi feito lá pelo Dom Murilo em 1995 e depois revisado em 2008, né? Então, tem todo esse conteúdo aí. Nós olhamos com mais detalhe, tá? Porque ali ele só cita as passagens bíblicas e nós fomos aqui explorando um pouquinho mais e aprofundando esse capítulo 2, porque é fundamental e necessário que quem seguir como mestre, que já é e siga, e quem começar esse ministério extraordinário da Comunhão da Esperança, saiba diferenciar e se entender o que é um ministério na igreja, até para poder explicar para as outras pessoas. Tá bom? Encerrado aqui, povo de Deus. Muito bom. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Depois dessa, né? Ninguém quer perguntar, né? Alguém tem alguma questão? Se quiserem, brincadeiras à parte, mas se alguém tem alguma questão mesmo, o Diácono Sebastião, inclusive, está com o microfone lá, pode fazer essa pergunta aí, tá? Fiquem tranquilos que, se eu não responder, depois o padre responde. Não? Ninguém tem? Opa. Olá, lá vem o Diácono Valdir. Tem que complicar, né? Eu combinei com todo mundo, menos com ele, né? Brincadeira, Diácono. Tem alguma restrição, uma idade mínima, assim, para convidar alguém para ser mestre? Se eu não me falha a memória, a idade mínima é 18 anos. Acho que até está no manual, se eu não me engano, essa informação. 21 anos. Não, máximo, quando tiver com saúde, está tudo certo ali, né? Está disposto. É 21? Porque nós só conversávamos com o Padre Sandro sobre algumas situações aqui da paróquia e foi falado alguma coisa de 18 anos. Então, é 21 oficialmente? Então está respondido, 21 anos então, a idade mínima. Diácono Walter. Mais alguma questão, povo de Deus? Fechamos então? Diácono Sebastião, muito obrigado aí pelo tempo. Então nós vamos fazer só mais alguns avisos, algum comentário aqui. Vamos fazer uma oração, né, pelo diácono, pelo seu ministério, pela sua vida. E daí depois o Sérgio também tem alguns comunicados, Sérgio. E daí a gente vai encerrar também. Hoje nós estamos com um número aqui, uma pessoa a mais. A vez passada deu 187, hoje 188. Que bom. Olha que time que nós temos aqui, né? Bastante gente, uma mão de obra boa. Alguma coisa para reforçar só o conhecimento, né? Não fique só com a formação aqui. O diácono Valdir e o diácono Aguinaldo se basearam, né, pelo manual, conforme foi pedido pelo Padre Sandro. Mas leia o manual em casa. Então, se você pegar ali o tema número 2 do manual que está ali, que foi abordado hoje, dá uma lida lá, vai ajudar a reforçar. Isso aí é bom, a gente sempre rever o assunto para reforçar. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas das perguntas que eram feitas naquelas reuniões das sexta-feiras, né, eu ficava vendo, está no manual. Porque eu leio, sabe? Eu quando me dão um livro, me dão um manual assim, eu leio. Então era gente que não lê o manual e daí faz pergunta. Então, mas leia o manual e faça uma pergunta.
E, isso. Isso, então eu passei lá o manual em PDF, passei para os coordenadores de vocês, lá dos MES. Então peçam para eles e eles vão repassar a vocês para que vocês tenham. Mas o Padre Sandro deixou bem claro, foi ele que me passou esse manual em PDF. E ele disse isso não abona deles ter o manual físico, né, o livro. Então tem que ter. Mas enquanto não tem, né, enquanto não chega, não consegue comprar, fica com esse lá da internet mesmo. Os escolhidos, quem são? Né? Deus escolhe. Né? Jesus chama. E o Espírito Santo nos santifica. Mas neste ponto nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que trabalhar, estar à disposição. Aquilo que eu falei aqui do número de mestres aqui. Como os diáconos, nós temos a função de celebrar nesta comunidade, depois semana que vem na outra. Então a gente acaba vendo uma parte de vocês. Porque tem alguns que vão quando estão a serviço. Daí vão com o jaleco. Eu sempre digo assim, são ministros que o jaleco leva ele para a igreja. Porque daí ele tem que atuar, né? É necessário que a gente se faça presente lá. Não digo assim, mas eu quero ir na missa e hoje é a celebração aqui. Ótimo, que bom que você está correndo atrás de uma missa. Mas na comunidade da gente, nós devemos sempre se fazer presente, porque o povo ali, eles se miram muito em nós, tá bom? Mais tarde a gente vai abordar com maior profundidade esses assuntos também. O início aqui dos encontros, né, é às 19h30. Eu sei que às vezes acontece um probleminha, alguém chega atrasado, até o Sérgio um dia ele perguntou, Sérgio, qual a tolerância? Ele falou, 15 minutos. Tá bom, 15 minutos? Mais. Então, se você chegou mais de 15 minutos, como tem pessoas que faltaram e depois vai ter a reposição, porque está sendo gravado, né, o Padre Sandro vai nos passar a qual a maneira que nós vamos ter essa reposição, se vamos nos reunir aqui, vamos passar num telão, ou se cada um se reúne na sua comunidade, nós vamos ver isso. Então, se você chegou mais de meia hora atrasado, você perdeu um bom assunto aqui. O diácono, né, se debruçou na casa dele. Assim como o Aguinaldo também, né? O diácono Ademir. E daí, de repente, esse assunto eu digo, não é importante. É importante. Então, é importante. Então, se você faltou, daí depois na gravação, diga assim, eu gostaria de rever novamente. E se você que veio, assistiu e quiser ver novamente, para fixar melhor, também vai poder, tá bom? Se tiver alguma pergunta a respeito do que o Ademir falou, aproveite que ele está aqui, né? E do que eu falei também. Só para reforçar aqui a resposta lá sobre a pergunta, né, da idade mínima, tem na página 22 lá do manual, tá? É 21 anos a idade mínima para que alguém possa ser indicado, né, ou se tornar um mestre. Tá vendo? Nem eu sabia, não lembro dessa parte. Mas eu já li o manual. Eu juro para vocês. Como é que jura? Dá beijinho na cruz para lá e para cá. Olha, as crendices. Sérgio, mais algum aviso? Só sobre o manual físico, né? O Padre Sandro conseguiu lá em Ponta Grossa a R$15. Aí os coordenadores já tiveram passando, eu já passei para o padre e creio que ele já está providenciando, né? Até um pouquinho a mais, se algum ministro dos antigos tiver meio velho também e quiser procurar, quando chegar na paróquia a gente vai estar avisando daí no grupo de coordenadores. Às vezes, né, um coordenador ou um diácono ou mesmo o padre, às vezes a gente fica assim meio com o pé na trave. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Vejam bem, o Ademir falou com propriedade que a escolha de um papa, ele tem que ter, quando tem o conclave, né, que é o que é chamado na hora da eleição, ele tem que ter 2/3, né, dos votos para ser eleito, né? E na época, quando teve o concílio, né, então, quando o Papa João 23, ele ainda foi escolhido, eles estavam lutando, é igual política, né? Lá dentro também é igual política, tinha a ala da esquerda e a ala da direita, uns queriam esse, outros queriam outro, e eles fizeram 5 eleições, e não dava 2/3, então eles fazem a eleição, não dá, vamos rezar, daí eles iam lá mais um dia inteiro de reza, voltava, dava a mesma coisa, daí eles combinaram entre si, viu, vou pegar vocês dois, não vamos votar nem no Ademir e nem no Sérgio,
Vamos voltar no Valdir, ele já está velhinho mesmo, e daí ele não vai fazer nada, e daí quando ele morrer daqui a uns tempos, daí a gente vê. Ah, então tá bom, para resolver isso, colocaram João 23. O Espírito Santo no homem, soprou, inspirou, e ele determinou que tivesse então, né, o concílio, que foi o que mudou muito na igreja. Então veja a força do Espírito. Então mesmo às vezes quando vai lá na tua comunidade, o diácono Sebastião, que é fraquinho, coitado, mas o Espírito Santo acho que está comigo. Se fizer alguma coisa boa, foi ele que fez, não fui eu. Tá bom? Mas é assim que funciona. Então nós temos que ter muito discernimento quanto a isso. Vocês como ministro, agora eu vou chegar a vocês. Vocês foram convidados? As pessoas que foram convidadas não foram assim, jogaram uma moedinha para cima, vamos convidar. Não, eles rezaram. Teve outras pessoas que eles não escolheram, mas o nome foi comentado. Esse não, o Espírito Santo quer isso. Então vocês foram inspirados pelo Espírito Santo. É claro que aqueles que estão fazendo o caminho, né, se de repente no caminho dizer, não é para mim, não tem jeito. Tá bom, converse com o padre, daí, né, tem um discernimento melhor, que o padre Silvio, ele era mais duro, sabe? Eu não sei como é que o padre Sandro é nesse sentido. Ele falava assim, você não quer mais? Vai ali e diga para o chefe que você não quer mais servi-lo. É brabo, né? Você chegar para Jesus, ele fala assim, Jesus, eu não quero mais. Rinque, bate sola. Tá bom? Então eu vou chamar o Ademir. Tem pão lá fora? Olha aí, gente. Então você que não tomou café ainda, está com fome, está com brabo com nós que não paramos de falar, corra ali, compra um pãozinho para você comer lá na casa. Além do que você ajuda a igreja também, tá bom? Então tá ali, tá gostoso, né, Sérgio? Deve estar, não experimentei. Vamos chamar o Ademir aqui na frente, faz favor, diácono. Nós sabemos que um material desse não cai no colo, então, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação do Ademir, eu gostaria que todos nós ficássemos em pé. Vamos fazer uma oração por todos nós para finalizar, mas em especial pelo diácono Ademir. E eu queria lembrar mais uma coisa. Às vezes, quando a gente falta numa reunião, estou com preguiça, hoje eu não vou. Está chovendo, não vou. Meus irmãos, eu estou falando eu como diácono, nós como diácono. Às vezes nós fazemos isso, a gente não vem numa reunião. Mas nós temos um diácono que está doente. E ele daria tudo da vida dele para estar presente. O diácono Antônio. Por isso que essa oração também é por ele. Então pense nisso. Enquanto você pode, venha, porque um dia você não vai poder. Tomara que não aconteça isso. Mas um dia nós vamos, né, realmente, a gente vai se arrepender. Por que eu não me esforcei um pouco mais? Às vezes para Deus a gente é meio Caim. Que o diácono Ademir receba toda a força do Espírito Santo que ele precisa para o ministério. E também a cada um de vocês que aqui estão. Cada um de nós. Que venha sobre nós a força do Espírito Santo. É no final da nossa celebração, mas vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Chamar aqui também o diácono Valdir, por favor. Acho que o Pompílio está lá atrás. Daí de trás você também nos ajuda, Pompílio. Vamos dar a benção a todos então, que venha sobre cada um de nós e sobre tudo nós a benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E até a próxima terça, aqui mesmo. Obrigado.